Eu acho que a lipoaspiração hoje ainda é a cirurgia plástica mais realizada. A gente tem que entender que a moda, ela não pode prevalecer em relação à saúde e à proporcionalidade da paciente. Eu concordo plenamente. Qual é o tempo limite que a paciente pode ficar entubada lá no centro cirúrgico? Na verdade, por incrível que pareça, não tem muito tempo limite que ela pode ser entubada. Ok. Uma coisa é você considerar uma cirurgia que tem a finalidade de resolver uma doença. Sim. A outra coisa é você considerar uma cirurgia estética. São coisas totalmente Tá, diferentes. Então eu vou dar um exemplo para você. Um paciente que tenha um tumor peritoneal e que vai se submeter a uma cirurgia chamada peritonectomia. Meus anestesistas, inclusive, já participaram de casos desse tipo. O paciente, às vezes, fica numa anestesia geral de 18 horas, 24 horas. Uau. Inclusive, não é um só anestesista. Geralmente, eles se revezam entre 2 e 3 anestesistas, porque é uma cirurgia extremamente extensa. Às vezes, tem que fazer quimioterapia intraoperatória, etc. Já na cirurgia plástica estética, existe um limite, sim. Você tem que considerar quais são as complicações que podem acontecer quando você estende demais o tempo cirúrgico. E você tem que considerar que você está estendendo demais o tempo cirúrgico para resolver uma coisa relativamente subjetiva, que é uma queixa estética. Ok. Então, eu costumo não passar de 6 horas de tempo cirúrgico máximo, mas isso é pessoal, não é nada que esteja escrito na literatura. Especialmente por conta de risco de aumento de trombose venosa profunda, embolia pulmonar. É óbvio que quanto maior o tempo cirúrgico, mais cuidados a gente toma. A gente usa um aparelho de compressão pneumática intermitente na perna para diminuir o risco de trombose venosa profunda e embolia. A gente usa manta térmica para a paciente não ficar hipotérmica durante a cirurgia. Todos esses cuidados que são até mais do anestesista do que de mim, propriamente dito, são interessantes para diminuir essa complicação que pode acontecer em tempos cirúrgicos extremamente prolongados. E se você tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar aquele like. Seguinte, você aconselha drenagem linfática no pós-operatório? Sem dúvida nenhuma. Uma questão bem óbvia, né? Quando você faz qualquer tipo de cirurgia, naturalmente a agressão cirúrgica faz com que os vasos linfáticos também sejam agredidos e muitas vezes rompidos. Existe um time para que você consiga recuperar toda essa agressão cirúrgica. E nesse time, o corpo não consegue absorver a linfa produzida pelos processos inflamatórios ocasionados pela agressão cirúrgica sozinho. É necessário que exista um auxílio externo de uma profissional naturalmente habilitada para conseguir ajudar o organismo a absorver todos esses água, linfa, que demais, hematomas, né? Sim. Isso é fundamental. Eu até brinco com as pacientes que assim, parte do custo da cirurgia o cálculo das despesas relacionadas à drenagem linfática pós-operatória. Você, como médico, você nota a diferença naquela paciente que fez a drenagem linfática no pós-operatório e daquela que não fez, decidiu não fazer? Sim, eu noto uma diferença grande e a gente consegue mensurar essa diferença. Quando a gente faz uma cirurgia chamada abdominoplastia, com frequência a gente faz alguns pontos chamados pontos de adesão, que são os pontos de Barraud, mas a gente deixa um dreno abdominal. E olha que coisa interessante. Quando a paciente tem o dreno abdominal e ela mede o débito desse dreno, o volume de líquido que saiu por esse dreno, no dia que ela não faz a drenagem linfática, o volume drenado é significativamente inferior. A paciente não drenou segunda-feira. Ela fala, em 24 horas, doutor Colette, drenou 120 ml em 24 horas. No dia seguinte, a paciente tem agendada a drenagem linfática. Ela fala, Colette, eu tô um pouco preocupada porque aumentou para 190 o volume do dreno. Aí você fala, você fez drenagem? Ela responde sim. Eu falo, então não tem por que você se preocupar. Sensacional. Porque apesar do aumento, é óbvio que esse aumento foi ocasionado pela possibilidade do dreno recrutar o líquido que foi obtido a partir do procedimento de drenagem. Dá para mensurar? Dá para ver? Dá. E assim, é bem claro. É gritante. No dia da drenagem, o débito do dreno é significativamente maior no dia que não faz a drenagem.
É isso. Ai, quanto tempo o senhor aconselha entrar com a drenagem linfática? Ou vai depender da cirurgia? Depende da cirurgia. Ok. Algumas cirurgias, a gente é um pouco mais conservador pro início da drenagem linfática. Tá. Como na cirurgia de mama, demora um pouquinho mais pra gente liberar. Eu já ia perguntar quais Mas lipo, abdômen, o mais rápido possível. Cirurgia de face também. O mais rápido possível. Quanto antes a paciente começa a fazer a drenagem linfática, antes eu tiro o dreno. O time para tirar o dreno encurta significativamente quando ela inicia a drenagem linfática de maneira precoce. Eu costumo deixar a paciente com curativo entre 2 e 3 dias. Tá. E no momento em que eu tiro o curativo, eu já peço para a paciente agendar a primeira sessão. Qual situação a drenagem linfática é contraindicada? São pouquíssimas as contraindicações da drenagem linfática. Tá. Casos extremamente específicos de câncer de pele, com estadiamento ainda um pouco indefinido. Agora, tumores convencionais, abdômen, eu não vejo nenhuma contraindicação. Ao contrário, eu acredito que a drenagem linfática deve melhorar a recuperação do paciente, especialmente esse paciente que tem que se submeter à quimioterapia, à radioterapia, todo o edema ocasionado pelas drogas que são significativamente tóxicas, todos os efeitos colaterais. Eu acho que a drenagem linfática ela serve até como um auxílio para melhorar um pouco a qualidade de vida do paciente que está bastante prejudicada no pós-operatório, no tratamento adjuvante ou neoadjuvante de câncer. Quando é casos assim, siga sempre a orientação do médico. O médico tem que estar ciente. Sim, porque o médico ele vai ter noção exata do estadiamento, o tipo de tumor, o tipo de tratamento que ele propôs, não é? Quer dizer, cada caso é um caso. É meio clichê falar isso, né? Mas, de verdade, cada caso é um caso. Sempre com orientação médica, não me esqueça. Isso, exatamente. Bom, gente, como eu falei pra vocês no início, recentemente eu participei de uma cirurgia com o Dr. Carlos Colégio e foi uma experiência maravilhosa. Eu e a Patrícia França. Sim. Fala aí pro pessoal se a gente não se comportou na cirurgia. A experiência foi muito legal. Pra mim foi uma honra, né, ter vocês assistindo a minha cirurgia. Eu fiquei até envaidecido. O mais interessante, gente, é que os comentários da minha paciente que foi submetida à cirurgia naquele dia, a paciente ficou mais feliz delas terem assistido a cirurgia dela do que eu ter feito a cirurgia. Que isso? Isso me despertou um certo ciúmes. Mas enfim, o fato é que elas se comportaram super bem e eu acho que é uma experiência que é bastante interessante porque ela teve condição de verificar in loco exatamente os diferentes planos que existem de subcutâneo, as estruturas anatômicas que são bastante diferentes, a camada de gordura superficial. Ele deu uma aula, gente, ele deu uma aula. Separadas pela fáscia de Scarpa, a camada de gordura profunda, o que é uma aponeurose, exatamente qual é o espaço de descolamento, né, que vai ser importante a profissional que faz a drenagem linfática abordar durante o processo de drenagem linfática. Então eu acho que foi uma experiência que foi bem boa. Não, foi maravilhosa. Qual foi a cirurgia? Foi uma abdominoplastia. Uma abdominoplastia. Eu achei que ia ser sangue pra tudo que é lado. Já tava programada mentalmente pra ver muito sangue. E foi uma cirurgia extremamente limpa. Eu quase não vi nenhuma gota de sangue. A cirurgia, ela tem um controle hemostático bastante rigoroso, né? Feito com eletrocautério, com todos os cuidados que o anestesista tem com relação à paciente. Gente, é muito cuidado. Justamente para que a gente possa minimizar ao máximo o risco intraoperatório de uma paciente que está buscando por uma cirurgia estética. No caso que você assistiu, ela até tinha uma parte que não era estética, que era a correção da diástase, né? Que é a separação e que eu achei maravilhoso. Do reto abdominal, que foi corrigido, né? Em casos de cirurgia plástica especificamente, a gente tem que ter um cuidado um pouco exacerbado com relação à segurança intraoperatória, porque a gente tem que pensar que é uma paciente que está fazendo uma cirurgia com uma finalidade eventualmente estética. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidados redobrados para que o risco operatório seja, a palavra certa é essa, o risco tem que ser desprezível. Ele tem que ser muito pequeno para valer a pena a gente fazer. Qual é a sua recomendação para aquelas pessoas que querem passar por uma cirurgia, tipo eu, mas que é temerosa? Tem um checklist que a paciente tem que ter. Primeiro, ela passar com um profissional qualificado que pertença à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Basta você colocar o nome do profissional que você escolheu
no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Olha que Plástica. interessante. Né? Então você não pode acreditar em todo mundo que faz plástica. Você tem que se certificar que aquele profissional faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Por quê? Porque esse profissional fez uma prova, ele teve que provar que ele é um especialista na área, ele teve que cursar 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de residência de cirurgia plástica para poder estar habilitado a fazer aquele procedimento. A segunda coisa é a paciente se certificar que ela está fazendo todos os exames pré-operatórios adequados para minimizar o risco da cirurgia. Então, eu acho que tem que ter uma desconfiança grande quando você vai num consultório e o médico já quer marcar a cirurgia para o dia seguinte, sem nenhum tipo de cuidado pré-operatório, etc. E a terceira coisa é a paciente estar confiante no médico, né? Porque a relação médico-paciente é uma relação interpessoal. Então ela é extremamente subjetiva. Às vezes a paciente pode passar no meu consultório e achar que eu não sou o profissional adequado. E se isso acontecer, eu acho que ela não deve operar comigo, porque ela tem que sentir total segurança no médico que está operando ela. Fazendo tudo isso, eu acho bastante tranquilo a paciente se submeter a uma cirurgia plástica. É isso. Bom, Dr. Carlos Coletti, eu gostaria de te agradecer imensamente por você ter vindo aqui, por ter aí ajudado a esclarecer tantas dúvidas, inclusive minhas, e eu tenho certeza que de muita gente que tá aí. Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, para mim foi uma honra, né? Nossa, para mim. E agradeço muito a oportunidade de ter vindo esclarecer algumas dúvidas relacionadas ao que eu gosto de fazer, que é cirurgia plástica. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe. Nos vemos semana que vem. Beijos. Tchau, tchau. Até mais.